Fala pessoal, aqui na Neoquímica Arena não tivemos gols, mas tivemos muitas confusões, briga generalizada, cartão vermelho, enfim, um clássico, um derby entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras muito movimentado. Bom, puxando pelo lado aqui do Corinthians, do Timão, o Corinthians fez um jogo, o jogo foi meio amarrado nos primeiros minutos, né? Não foi um jogo de grandes chances claras, nem mesmo quando o Corinthians ficou com 2 jogadores a menos. Então o Corinthians teve algumas oportunidades, mas foi um jogo muito amarrado. É difícil você fazer uma avaliação do time do Corinthians hoje, porque com 2 jogadores a menos, o Corinthians naturalmente se propôs a defender numa espécie de 2 linhas de 4 e fechar o time. O Corinthians fechou o time, unicamente, exclusivamente tentou fechar o time e aproveitar os contra-ataques com o Yuri Alberto e com o Kaique, e conseguiu bem em alguns momentos ter chances de fazer gol. O importante é que o Corinthians fez uma partida segura defensivamente, mesmo com 2 jogadores a menos. Boa partida do Hugo Souza, boa partida do Gabriel Paulista, boa partida do Gustavo Henrique. Já do Mateuzinho um pouquinho abaixo, recebeu um cartão vermelho ali, que é evidentemente ruim. Mas foi uma partida interessante do Corinthians defensivamente, acho que vale a gente destacar isso. Antes dos 2 jogadores terem sido expulsos, o Corinthians não criou grandes chances de gol. O Corinthians não teve grandes chances de gol, assim como o Palmeiras também não teve, tá? Não foi um jogo que teve chances claras, nítidas de gol. Foi um jogo muito amarrado, muito faltoso, muito disputado, mas com poucas chances claras de gol. Já no segundo tempo, depois da expulsão do Mateuzinho, o Corinthians voltou a ficar, evidentemente, no setor defensivo e a apostar nos contra-ataques. E aí teve a principal chance do jogo, no meu ver, que foi a chance do Yuri Alberto num contra-ataque, após uma cobrança de escanteio do Palmeiras. O Yuri Alberto ficou de frente para o gol, finalizou e o Carlos Miguel fez uma boa defesa. Tinha até a chance de tocar para o Kaique, que entrava pela esquerda. Kaique fez uma boa partida também, teve uma boa finalização, mas acabou que não conseguiu aproveitar essa chance. O Yuri Alberto, realmente o Yuri Alberto correu bastante hoje, pode ser que estivesse um pouco sem perna, mas um gol perdido, vamos dizer assim, porque estava de frente para o gol. Mas é um lucro assim, para o Corinthians aqui. Acho que foi um ponto comemorado, um ponto aprovado pelo Fernando Diniz, pela circunstância do jogo, pelo Corinthians ter 2 jogadores a menos, por ter ficado mais tempo na defesa. Então eu acho que o contexto geral da partida, o Corinthians acabou se dando bem com esse pontinho fora, aqui dentro da Neoquímica Arena. Apesar de ser em casa, o torcedor evidentemente quer sair com a vitória, ainda mais num clássico, mas um ponto interessante dentro das características que o jogo se apresentou com 2 jogadores a menos, tá? Fernando Diniz segue invicto no comando do Corinthians, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, não sofreu gols, marcou 2 gols o time no comando do Diniz, então acho que o saldo ainda é positivo desse resultado aqui. Fora das 4 linhas, quando o jogo acabou, teve uma grande confusão generalizada ali na saída do gramado da Neoquímica Arena, uma grande confusão, empurra-empurra. O Palmeiras divulgou uma nota dizendo que o Luigi foi agredido, o Corinthians divulgou uma nota dizendo que Gabriel Paulista e Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras e que vai levar o caso ao GCRIM, vai registrar o caso no GCRIM também. Então é um caso muito grave que aconteceu aqui. Ainda esse caso deve se ter andamento amanhã, tá? Amanhã esse caso deve ainda ter mais andamento, porque pelo horário os boletins vão ser registrados, e aí se tiver mais alguma coisa de manifestação dos clubes, dos próprios jogadores, deve acontecer ao longo desta segunda-feira, tá? Então aqui no Lance nós vamos atualizando todos vocês com todas essas informações. Então basicamente a confusão foi realmente muito grande. O Palmeiras também ficou muito... A gente tô contando aqui mais o lado do Corinthians, o Palhares está contando mais o lado do Palmeiras, mas o lado do Palmeiras, pelo que a gente sabe, também ficou bem incomodado, alegou agressão no Luigi, atacante do Palmeiras. Então foi até o GCRIM registrar também essa queixa. Então foi uma grande confusão. Foi um jogo muito quente, não teve de tudo, só não teve gol. Foi um jogo muito quente mesmo. Ficou no 0 a 0, 1 ponto para cada lado, mas fora de campo, muita confusão. E agora o Corinthians foca suas atenções na Copa Libertadores, joga na quarta-feira contra o Santa Fé.
aqui na Neoquímica Arena pela segunda rodada da Libertadores. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha aí com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para que você receba todas as notificações dos conteúdos que são publicados aqui no Lance TV.